Bom dia a todos, tudo bem? Como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 8 de Terceiro Nef, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar, como sempre faço, se cada um já fez sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler as Escrituras, ler o capítulo 8 de Terceiro Nef. Dessa forma, com a oração, com a leitura das Escrituras, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são a palavra de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo, Terceiro Nef 8, ele não tem muita história, mas ele fala de um dos acontecimentos mais importantes acontecidos, um dos acontecimentos mais importantes acontecidos na Terra, e também ele é um relato de que esses fenômenos foram vistos entre o povo de Nef também. Nós temos esses relatos sobre os eventos ocorridos em função da morte de Jesus Cristo, morte do Salvador, tá? E esses eventos eles são relatados na Bíblia e eles também são relatados no livro de Mórmon, tá? Que relata que eles aconteceram entre o povo de Nef também, né? Que foram vistos, né? Na verdade, eles ocorreram ao redor de todo o planeta, né? Mas o livro de Mórmon ele relata que esses eventos foram vistos no continente americano, no território que hoje nós chamamos continente americano, tá? Que era a terra de Nef. Lá no versículo 3 diz o seguinte: o povo começou a esperar com grande ansiedade o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta lamanita. Sim, a época em que deveria haver trevas durante 3 dias na face da terra. Tá? Então, eles, como nós aprendemos ali nos capítulos anteriores, eles contavam o tempo, né? De forma ordenada, né? Eles contavam. Então, eles, de acordo com as palavras dos profetas, eles esperavam o dia que esses fenômenos aconteceriam. Daí no versículos 5 a 7 diz o seguinte: e aconteceu que no 34º ano, no primeiro mês, no 4º dia do mês, levantou-se uma grande tormenta, como nunca antes havia sido vista em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade, e houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra como se ela fosse rachar-se ao meio. E houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra. Tá? Então, eram fenômenos que foram tão fortes, né? Eram tão fortes que as pessoas estavam admiradas, que nunca tinham visto, né? Tantas coisas, né? Tormentas, relâmpagos muito fortes, como nunca havia sido visto. Tá? E assim vai dizendo o relato, né? A cidade de Zaraena, a cidade de Moroni, terra do sul, a terra do norte, caminhos desnivelaram-se, as estradas, romperam-se os caminhos, desnivelaram-se as estradas, muitos lugares planos tornaram-se acidentados, muitas cidades grandes e importantes foram tragadas, muitas se incendiaram, muitas foram sacudidas, até que seus edifícios ruíram, seus habitantes foram mortos e os lugares ficaram devastados.
e algumas cidades permaneceram, mas sofreram grandes danos e muitos de seus habitantes foram mortos. E assim por diante. No versículo 20 diz o seguinte: aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a face da terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. No 21, por causa da escuridão, não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo com sua lenha fina e extremamente seca, de modo que luz nenhuma foi possível haver. Então essas trevas, né, eu imagino que seja por causa de poeira, né? Tipo poeira, fumaça. Então eles não conseguiam nem acender vela, nada de fogo. É tão espessa que era essas trevas, né? Vapor da escuridão. Então provavelmente tinha pouco oxigênio também. E no 23, e aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nos quais não foi vista luz alguma, e houve grandes lamentações e gemidos e pranto entre todo o povo continuamente. Sim, grandes foram os gemidos do povo por causa das trevas e da grande destruição que sobreviera. E então, nos versículos 24 e 25, o que eles diziam? Eles ficavam lamentando-se, né, durante esses 3 dias de trevas, né? Não conseguiam fazer mais nada a não ser lamentar-se. Então eles diziam assim: se nós tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia, se nós tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia e não tivéssemos matado, apedrejado e expulsado os profetas. Tá? Então, quando eles viram que estava se cumprindo aquilo que os profetas haviam previsto por muitos e muitos anos, né? Eles começaram a lamentar-se, né, por terem expulsado, apedrejado, matado, perseguido os profetas. Tá? Então, como eu falei, esse capítulo ele não tem muita história, mas ele tem esse grande ensinamento. Quer dizer, pelo menos esses 2 grandes ensinamentos. O primeiro, né, que esse fenômeno foi visto no continente americano, na terra de Nef, na verdade, continente que hoje nós chamamos de continente americano, os nefitas conheciam por outra denominação, né? Então depois que foi, mas isso não importa, né? Importa que foi visto aqui na terra da América. E o segundo grande ensinamento que nós temos nesse capítulo é que nós precisamos acreditar no que o profeta diz, né? Aquilo que ele está nos alertando. E nós precisamos fazer o que ele diz para fazer, porque isso é uma preparação para as coisas que vão acontecer. Tá? Então as coisas que ele diz que vão acontecer, isso é lei. Tá? E as coisas que ele nos manda fazer, nós devemos fazer, porque é a preparação para que nós estejamos preparados para quando essas coisas acontecerem. Tá? Então, essas breves ponderações sobre o capítulo 8 de Terceiro Nef, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo a todos um bom dia iluminado com a luz de Cristo, que todos possamos pensar nas coisas que ponderamos aqui, possamos aplicá-las em nossa vida, ajudar outras pessoas a compreender essas coisas também. Certo? Muito obrigado pela companhia. Nos encontramos amanhã, mesmo horário, 6h19. Certo?
Muito obrigado. Até mais.